Capítulo 15. Evite acessos de raiva. Se o comportamento é uma forma de comunicação, o que uma criança está tentando dizer quando faz birra, chora sem controle ou tem um acesso de raiva? Quando isso acontece, muitos pais tentam distrair, acalmar ou resolver o problema. Ao invés de apenas estar presentes e fazer perguntas com curiosidade genuína sobre o que se passa no mundo da criança. Como mencionei antes, comportamento é comunicação. Por isso, quando uma criança explode, as primeiras perguntas que me vêm são: o que essa criança está dizendo? O que ela está tentando comunicar? Essas perguntas, feitas sem julgamento, abrem um espaço de compreensão. Em vez de pensar, ele está fazendo birra porque não conseguiu o que queria, pergunto: o que há de tão significativo acontecendo que causou essa reação? Outro princípio fundamental da minha prática é: as pessoas fazem o melhor que podem com as ferramentas e informações que têm no momento. Então, quando uma criança está chateada, me pergunto: isso é o melhor que ela consegue fazer agora? E se for, o que está por trás disso? Será que ela está tentando comunicar algo que eu não estou ouvindo? E se esse comportamento que parece tão errado estiver na verdade revelando algo essencial sobre ela? As crianças dos X-Men, como chamamos aquelas com DDA, TDAH, autismo e TOC, funcionam de forma muito diferente. E por isso, as abordagens convencionais frequentemente não funcionam com elas. Precisamos descobrir o que realmente funciona. Causas comuns de desconforto. Embora cada criança seja única, identifiquei causas comuns de frustração, lentidão ao redor, ser forçada a algo, não ter escolha, não ser reconhecida, não ser ouvida ou ser julgada. Essas crianças também captam emoções dos outros. Muitas vezes, expressam a raiva reprimida de quem está à sua volta. Quando começamos a trabalhar essas questões e aplicamos ferramentas diferentes, o comportamento muda. Acessos de raiva se tornam menos frequentes, mais curtos e menos intensos. As crianças com DDA, TDAH e afins funcionam em velocidade acelerada. Vão de A a Z em segundos. Quando alguém exige que sigam passo a passo, elas se frustram. Recentemente vivi isso no banco. Estava com pressa, mas a atendente falava sem parar, atrasando tudo. Me senti explodindo por dentro. Quando reduzi meu ritmo para acompanhar o dela, surpreendentemente, ela acelerou. Com crianças rápidas, você pode perguntar: você percebe o quão rápido é? Acha que essa pessoa pode acompanhar você? Ou: você consegue ir tão devagar quanto ela consegue ouvir? Isso muda tudo. Evite acessos de raiva. Se o comportamento é uma forma de comunicação, o que as crianças estão dizendo quando fazem birra ou choram descontroladamente? Crianças ficam chateadas por muitos motivos, mas quando o drama aparece, muitos adultos tentam distrair, acalmar ou resolver a situação rapidamente, em vez de apenas parar e perguntar: o que está acontecendo no mundo dessa criança? Uma das ideias centrais da minha prática é que comportamento é comunicação. Então, quando uma criança tem um acesso de raiva, eu me pergunto: o que ela está tentando dizer? O que está nos mostrando agora? Essas perguntas, feitas com curiosidade, sem julgamento, abrem portas para compreendermos o que a criança realmente está vivenciando. Isso nos tira da ideia de certo ou errado e nos leva a enxergar além. Por exemplo, é fácil dizer: ele faz birra porque não consegue o que quer. Mas e se algo mais profundo estiver por trás disso? Outro princípio que sigo: as pessoas fazem o melhor que podem com as ferramentas e informações que têm no momento. Então, ao ver uma criança chateada, pergunto: isso é o melhor que ela consegue fazer agora? O que está acontecendo no mundo dela para causar isso? O que há de bom aqui que ainda não percebi? E se esse comportamento estiver nos mostrando algo que precisamos saber? E se for uma forma de expressar necessidades que não estão sendo atendidas? As crianças dos X-Men funcionam de forma única. Precisamos nos adaptar a quem elas são. Muitas das abordagens tradicionais simplesmente não funcionam com elas. Por isso, é importante encontrar o que realmente funciona. Apesar de cada criança ser única, notei que há motivos comuns para acessos de raiva e frustração. A lentidão com que o mundo se move, ser forçada a algo, não ter escolha, não ser ouvida, não ser reconhecida, ser julgada ou criticada e, às vezes, expressar a raiva que os outros reprimem. Quando adultos começam a lidar com essas causas com consciência, o comportamento muda. A birra passa a durar menos, acontecer com menos frequência e ser menos intensa. Vamos a um exemplo. Crianças com TDAH, autismo ou TOC geralmente funcionam muito rápido. Elas não precisam ir de A até C.
Para entender algo, elas vão de A até Z, em um piscar de olhos. Se pedimos que façam mais devagar, elas se frustram. Eu mesma já passei por algo parecido. Precisava de um atendimento rápido no banco, mas a atendente queria conversar e se distraía. Fiquei impaciente. Não fiz uma birra, claro, mas precisei desacelerar. Curiosamente, quando eu desacelerei, ela acelerou. Se seu filho é assim, tente dizer: você percebe o quanto você é rápido? Será que essa pessoa consegue acompanhar você? Você conseguiria ir no ritmo que essa pessoa pode ouvir? Essas perguntas não se referem só à velocidade física ou à escuta literal, mas à energia da interação. E, mesmo que os pais não entendam isso de imediato, os filhos geralmente entendem. Experimente. Outro fator que pode gerar birras: não ter escolha. Assim como os adultos não gostam de receber ordens, as crianças também não. Isso as faz sentir impotentes e desrespeitadas. Uma mãe me contou que sua filha de 4 anos teve um acesso de raiva quando ela disse que iriam jantar fora. A menina respondeu com firmeza: não, eu não quero ir para lá. A mãe se lembrou que tinha prometido deixá-la escolher o restaurante. Pediu desculpas, reconheceu o erro e ofereceu a escolha de volta. O pai de um amigo ajudou ainda mais, dizendo: lá tem um milkshake delicioso. Que tal experimentar? A birra parou. A menina foi feliz e todos aproveitaram a noite. O segredo? Os adultos reconheceram que haviam tirado a escolha dela e devolveram esse poder com respeito. E lembre-se, você não precisa resolver tudo sozinho. Você pode pedir ao universo: o que é isso? Como posso mudar isso? O que mais é possível aqui? Essas perguntas abrem caminhos e soluções que talvez você ainda não tenha considerado. Agora vamos falar sobre honrar a criança. Honrar não significa dizer sim para tudo. Significa reconhecer a consciência que ela é, mesmo quando está chorando, gritando ou emburrada. A maioria dos adultos tenta educar os filhos baseando-se em regras e controle. Mas e se a verdadeira educação for uma dança de consciência? E se o seu papel for guiar sem impor e permitir sem abandonar? Quando você honra uma criança, você a ouve, mesmo quando o que ela diz não faz sentido lógico. Você percebe o que está por trás das palavras, dos gestos, das reações. Você não invalida os sentimentos dela, mas também não precisa entrar na tempestade emocional. Muitos pais dizem: mas se eu não reagir, ela vai achar que pode tudo. Não. Ela vai perceber que você é o espaço seguro onde ela pode simplesmente ser. E isso é o maior presente que um ser pode receber. Pergunte sempre: essa escolha cria mais ou menos consciência para meu filho? O que vai empoderá-lo a ser mais ele mesmo? Às vezes, dizer não é a escolha mais empoderadora. Outras vezes, permitir que ele experimente as consequências naturais é o que mais vai ensinar. Você não precisa seguir um manual. Você só precisa estar presente, consciente e disposto a escolher diferente. Quando a criança percebe que você é espaço, ela se sente livre para ser. E aos poucos ela para de lutar por controle, porque percebe que já tem escolha. Outra prática útil é o toque leve. Durante ou após um acesso de raiva, você pode simplesmente encostar levemente no ombro, no braço ou nas costas da criança, sem intenção de controlar ou acalmar. Apenas presença. O corpo da criança responde à sua energia muito mais do que às suas palavras. Se você está presente, tranquilo, sem julgamento, o corpo dela relaxa e ela começa a confiar. Lembre-se também de perguntar: a quem pertence essa raiva? Muitas vezes a criança capta a irritação dos adultos, das pessoas ao redor ou até do coletivo. Ela não sabe o que fazer com isso e explode. Mas a energia nem é dela. Ensine a criança a fazer essa pergunta também: a quem pertence isso? Se não é meu, posso devolver ao remetente com consciência anexada. Você pode guiá-la nessa prática de forma lúdica, como um jogo, e verá a mudança acontecer como mágica. Você não está sozinho nesse caminho. Muitos pais estão despertando para formas mais conscientes de se relacionar com os filhos. E você está entre eles. Continue escolhendo estar presente. Continue fazendo perguntas. E celebre cada pequeno avanço. Porque, no fundo, não se trata de controlar as birras, mas de criar um espaço onde a criança possa florescer. Agora, vamos falar sobre você, o adulto. Porque, muitas vezes, a maior chave para lidar com os acessos de raiva das crianças é olhar para o que você está sentindo. Quantas vezes você já se irritou com o choro ou a birra de uma criança, não porque era algo realmente grave, mas porque mexia com algo dentro de você? Talvez você se sentisse impotente. Ou talvez aquilo ativasse a sua própria dor de infância. Talvez você apenas estivesse cansado e precisando de um espaço para si. Percebe como tudo isso influencia a forma como você reage?
Por isso, comece por perguntar a si mesmo: o que está sendo ativado em mim agora? Essa raiva ou frustração é realmente minha? Eu posso escolher estar presente com isso em vez de reagir automaticamente? Não se trata de ser perfeito. Trata-se de estar disposto a olhar para você com gentileza. Trata-se de não usar a criança como justificativa para desconectar de quem você é. Quando você se percebe, você cria uma pausa. E essa pausa é onde mora o seu poder de escolha. Você pode escolher respirar, pode escolher dar um passo para trás e olhar a situação com mais clareza. Pode até dizer: agora eu preciso de um momento para mim. Já volto. Isso não é abandono, é autocuidado. E você também está ensinando isso à criança, mostrando que todos têm o direito de escolher o que funciona para si. Outra chave é não julgar a sua reação. Você ficou bravo? Tudo bem, reconheça. Você se irritou? Está tudo certo. Mas pergunte: o que eu posso escolher diferente da próxima vez? Quando você se liberta do julgamento, abre espaço para a consciência. E, com o tempo, percebe que as birras das crianças não são contra você. São apenas tentativas de lidar com o que elas ainda não sabem como expressar. São convites para você ser mais espaço, mais presença, mais você. Então, da próxima vez que se deparar com um acesso de raiva, respire fundo, perceba a energia e pergunte: o que está certo sobre isso que eu não estou percebendo? E o que essa situação está tentando me mostrar? O que mais é possível aqui? Você pode não ter todas as respostas na hora, mas a consciência sempre se revela quando há disposição em perguntar. E no final, o que estamos realmente criando? Aqui não é apenas uma maneira mais leve de lidar com birras. É uma nova forma de estar no mundo. Uma maneira mais presente, mais amorosa e mais consciente de se relacionar com os seres, em formação, e com você mesmo. Existe uma crença muito difundida de que, para educar, é preciso controlar. Mas o controle é, na verdade, o oposto da consciência. Quando você tenta controlar uma criança, ela sente isso. E o que geralmente acontece? Ela resiste. Ou pior, ela se fecha. Você já percebeu que, quanto mais tentamos impor, mais difícil as coisas se tornam? É como empurrar uma parede. Você pode até fazer força, mas ela não se move. E se, ao invés de controlar, você começasse a convidar a criança a escolher? A escolha cria consciência. E a consciência cria possibilidades. Você pode dizer algo como: se você escolher isso, pode acontecer aquilo. E se escolher outra coisa, o que mais é possível? Dê opções. Ofereça consciência, não ameaças. Essa abordagem tira a criança da posição de resistência e a coloca no papel de escolha. E quando ela percebe que tem escolha, algo muda profundamente. Outra coisa importante: não reaja à birra. Reconheça a necessidade. Por trás de cada explosão emocional, há uma necessidade não atendida. Talvez seja fome, sono, insegurança, frustração ou até mesmo a energia do ambiente. Se você perguntar: o que está por trás disso? É realmente sobre o que parece ser? Você começa a acessar a raiz do comportamento, e não apenas o sintoma. Lembre-se, uma criança não tem o mesmo vocabulário emocional que um adulto. Ela não vai dizer: estou frustrada porque sinto que você não me ouve. Ela vai gritar, vai chorar, vai bater. E está tudo bem. O seu trabalho não é corrigir. É acolher, reconhecer e convidar para algo diferente. Você pode até se surpreender com a mudança que ocorre quando diz: ou está tudo bem sentir isso. Eu estou aqui. Você gostaria de um abraço? Quer respirar comigo por um instante? Não subestime o poder de uma presença calma e estável. Ela comunica mais do que 1000 palavras. E se mesmo assim a crise continuar, apenas esteja ali. Às vezes o maior presente é simplesmente não fugir da intensidade da criança. Apenas fique. Seja o espaço, seja a paz. Com o tempo, isso ensina algo que nenhuma bronca jamais ensina: que é seguro sentir, que é possível se autorregular e que o adulto não vai sumir quando as coisas ficarem difíceis. Isso é educação com consciência. É criar seres que confiam em si mesmos, que sabem que emoções não são perigosas e que sempre há espaço para escolher algo diferente. Quando você escolhe ser vulnerável, há uma leveza que aparece, uma liberdade. Porque você não precisa mais carregar o peso da perfeição. Não precisa mais manter as aparências de que está sempre no controle. Se você quer ensinar seu filho a lidar com as emoções, comece mostrando como você lida com as suas. Parece simples, mas é uma das maiores ferramentas de ensino que você pode ter. As crianças aprendem com o que você faz, muito mais do que com o que você diz. Então, da próxima vez que a raiva surgir em você, pare. Respire. E em vez de reagir, pergunte:
O que está me incomodando aqui? O que estou evitando sentir? Pergunte-se. O que a raiva está tentando me ensinar? E se ao invés de lutar contra ela, eu simplesmente a reconhecesse e deixasse ela ir? A raiva tem um propósito. Ela não é um inimigo. Ela é um sinal de que algo precisa ser reconhecido, ouvido ou mudado. Mas o segredo está em não deixar a raiva tomar o controle. Você não é sua raiva. Você é muito mais do que isso. Cada emoção que surge tem uma mensagem. E quando você a escuta com a mente aberta, ela não tem poder sobre você. Você tem poder sobre ela. Esse poder é a escolha de como reagir. E essa é uma das grandes chaves da consciência. Não reagir, mas agir com presença. Quando você escolhe agir com presença, você está ensinando seu filho a fazer o mesmo, a ser a energia da calma, mesmo quando o mundo à sua volta parece estar em caos. Você está mostrando que é possível respirar fundo e escolher outra realidade. Porque a verdade é que você não precisa ser perfeito. Você só precisa ser real. E quando você se permite ser real, você cria espaço para que o outro também seja. Com isso, você começa a criar um ambiente onde não existe o medo do erro, onde a vulnerabilidade é honrada, onde a raiva não é tratada como algo a ser punido, mas como uma energia que pode ser transformada. Esse é o caminho da verdadeira educação. Não ensinar o que fazer, mas mostrar como viver com consciência em cada momento. Às vezes, você pode sentir que a raiva vem do nada, que você não teve controle sobre ela. Mas a verdade é que, mesmo nas situações em que você acha que está perdido, há sempre uma escolha. O que acontece é que a raiva é uma emoção que muitas vezes é acumulada. Ela vem de frustrações, de coisas não ditas, de situações mal resolvidas. Ela se acumula até que um pequeno incidente faz com que tudo exploda. O segredo é observar o que está acontecendo por trás da raiva. Quando você começa a perceber o que está gerando essa emoção, você pode começar a mudar a maneira como lida com ela. Cada vez que você é capaz de sentir a raiva e escolher não reagir com ela, você fortalece seu músculo de autocontrole. Não significa ignorar o que sente. Significa não se entregar ao impulso de agir sem pensar. Ao invés disso, você se dá permissão para parar, respirar e escolher uma resposta consciente. Isso não só melhora sua capacidade de se comunicar de maneira mais eficaz, mas também cria um espaço para as outras pessoas ao seu redor agirem de forma mais calma. A raiva é um indicador, mas você não é sua raiva. Há muitas maneiras de reagir à raiva. Você pode tentar suprimi-la e ignorá-la. Ou você pode começar a perguntar a si mesmo: o que posso aprender com isso? O que a raiva está tentando me dizer sobre mim mesmo? Quando você começa a fazer essas perguntas, a raiva se torna mais do que uma emoção negativa. Ela se torna um catalisador para o crescimento pessoal. Você vai perceber que quanto mais você se conecta com suas emoções, menos elas têm o poder de dominar sua vida. E mais você é capaz de escolher a paz. A verdadeira força está em ser vulnerável diante de suas emoções. E quando você começa a escolher não reagir automaticamente, você começa a criar a realidade que realmente deseja. Quando você age com consciência, você muda tudo ao seu redor. Você cria um ambiente onde a raiva não tem o controle, onde você é o dono da sua energia e das suas escolhas. A raiva não precisa ser sua inimiga. Ela pode ser transformada em uma ferramenta poderosa para a autodescoberta. Quando você se sente com raiva, está em um ponto de poder. A questão é saber o que fazer com isso. Primeiro, identifique a raiz da raiva. O que realmente está acontecendo dentro de você? Por que essa situação está te afetando tanto? Às vezes, você pode se surpreender com o que encontra. A raiva não é apenas sobre a situação em si, mas sobre como você está interpretando aquilo. Se você for capaz de questionar suas reações, começará a perceber que você sempre tem uma escolha sobre como reagir, e isso pode mudar completamente sua experiência. A raiva, muitas vezes, é o reflexo de uma sensação de falta de controle. Mas e se você soubesse que tem total controle sobre como reagir? Isso mudaria a maneira como você se sente e se comporta? Uma das maneiras de lidar com a raiva é mudar sua perspectiva. Em vez de ver a raiva como algo a ser combatido, veja-a como um sinal de que algo precisa ser tratado ou curado. A raiva é uma mensagem do seu corpo e da sua mente. Ela diz: há algo aqui que precisa ser resolvido. E se você puder olhar para isso com curiosidade, ao invés de rejeição, vai encontrar oportunidades de crescimento e cura. Às vezes a raiva pode vir de lugares inesperados, como algo que não foi dito, uma expectativa não atendida, ou até mesmo uma simples percepção mal interpretada. Não se trata de reprimir a raiva, mas de ser capaz de liberá-la de forma saudável. Uma forma eficaz de liberar a raiva é através da respiração profunda.
Respire de maneira consciente e profunda, sentindo o ar preencher seu corpo. Isso permite que você se ancore no momento presente, em vez de se perder nos pensamentos e emoções que alimentam a raiva. Além disso, é importante saber que a raiva não define quem você é. Ela é apenas uma emoção, e emoções são passageiras. Você não é a sua raiva. Você é a pessoa que escolhe como se relacionar com ela. E à medida que você começa a liberar a raiva de forma mais saudável, vai perceber que a paz se torna uma escolha mais fácil e natural. A paz não é apenas a ausência de raiva, mas a presença de espaço e escolha. Quando você se abre para a possibilidade de escolher como reagir, você começa a perceber que sua vida não precisa ser dominada pelas emoções. Você pode escolher a forma como responde, mesmo nas situações mais intensas. Isso não significa ignorar seus sentimentos ou negar sua realidade. Significa perceber que você não precisa ser refém das emoções que surgem dentro de você. Imagine por um momento que você está em um momento de raiva. Você sente a tensão no corpo, a pressão da mente, o desejo de expressar sua frustração de maneira explosiva. Agora, imagine fazer uma pausa antes de reagir. O que aconteceria se por um instante você escolhesse não reagir imediatamente? E se você apenas respirasse e desse espaço para a emoção se acalmar? Esse espaço pode ser uma ferramenta poderosa para mudar o curso de sua reação. Ao dar tempo para a emoção passar, você cria um momento de espaço, onde pode tomar decisões mais conscientes. Esse espaço é o que permite a escolha. É onde você percebe que pode agir de maneira diferente e não ser controlado pela raiva. A raiva, quando tratada com consciência, pode ser transformada. Ela não precisa ser algo destrutivo, mas algo que impulsione seu crescimento pessoal. Quando você entende que a raiva é apenas uma emoção, não algo que define quem você é, você começa a liberar seu poder sobre ela. Além disso, se você se permite sentir a raiva sem julgamento, pode começar a ver as lições que ela traz. Pergunte-se: o que estou aprendendo com isso? O que essa situação está me ensinando sobre mim mesmo? Esse processo de questionamento ajuda a transformar a raiva em algo que pode ser usado para a sua evolução, em vez de deixá-la consumir você. Lembre-se, você sempre tem a escolha de como reagir, e com essa escolha vem a liberdade. O que acontece quando você realmente escolhe não reagir? Primeiro, você cria espaço para a calma. Esse espaço não é vazio. Ele é preenchido com a possibilidade de escolher uma nova resposta. Quando você não reage automaticamente à raiva, você interrompe o ciclo de programação automática que normalmente governaria suas reações. Isso lhe dá a chance de ver as coisas de uma perspectiva mais ampla. Por exemplo, se alguém lhe faz algo que te irrita, ao invés de explodir de imediato, você pode se perguntar: qual seria uma resposta mais produtiva aqui? Qual é a escolha que vai trazer mais paz para mim e para os outros? Ao fazer isso, você começa a mudar a sua relação com a raiva. Não é mais uma emoção que você simplesmente segue, mas algo que você pode observar e até usar a seu favor. A raiva, quando não reprimida, pode ser uma excelente oportunidade de autoconhecimento. Ela traz à tona as áreas em que você ainda precisa de cura ou compreensão. A pergunta a se fazer não é: por que estou tão irritado? Mas sim, por que isso me incomoda tanto? Essa mudança de perspectiva é poderosa, pois a raiva, em sua essência, é apenas uma mensagem. Ela está tentando lhe dizer algo sobre o que você valoriza, sobre os seus limites ou sobre algo que não foi tratado ou expresso. Ao dar espaço para que a raiva se dissipe naturalmente, você começa a perceber que muitas situações que antes causariam raiva não têm o mesmo poder sobre você. Você se torna mais resiliente. Essa resiliência vem do simples fato de que você não é mais escravo das suas emoções. Você escolhe como reagir ao invés de ser reagido. Quando você percebe que não precisa mais se defender da raiva, uma sensação de liberação começa a surgir. Você já não está mais preso a essa necessidade constante de reagir. A raiva, como todas as emoções, é passageira. Ela vem, mas também vai. E quanto mais você a aceita sem resistir, menos ela tem poder sobre você. Isso não significa que você deve negar ou suprimir a raiva. Significa que você pode permitir que ela exista, sem se deixar consumir por ela. Você não precisa deixar que ela dite suas ações. Uma boa maneira de fazer isso é parar por um momento, respirar profundamente e se perguntar: qual é a escolha que vai me levar a um lugar de maior clareza e paz? Esse momento de pausa pode ser o suficiente para mudar a direção da sua energia. Você não está mais reagindo no calor do momento, mas escolhendo de forma mais consciente. E essa consciência é a chave para começar a transformar sua relação com a raiva. Não se trata de não sentir raiva, mas de não ser dominado por ela.
Isso traz uma liberdade emocional que não é fácil de alcançar, mas que, quando conquistada, muda tudo. Você vai perceber que as situações que antes o deixariam fora de controle não têm o mesmo efeito. Você está mais centrado, mais tranquilo e mais capaz de lidar com a vida de maneira mais equilibrada. Quando você para de reagir automaticamente, você começa a perceber que há muitas outras opções de resposta. Essas respostas podem ser mais eficazes, mais gentis e frequentemente mais alinhadas com os seus objetivos a longo prazo. Então, sempre que você sentir a raiva surgindo, pergunte-se: qual é a escolha que realmente me beneficia aqui? O que vai me trazer mais paz?